sejam todos bem-vindos ao canal Brasil Novo. É bom ter vocês de volta. Gente, eu estou fazendo esse vídeo, hoje é dia 26, são 1h13 da manhã. Por quê? Porque a gente tem um compromisso com vocês de falar a verdade. Então nós tínhamos dito para todo mundo que a hora que fosse, que tivesse alguma notícia sobre o 13º salário, nós viríamos dizer. Então, antes que alguns canais venham aí se vangloriar, dizendo que, olha, aprovamos o 13º, eu vou aqui já antes de acontecer, desmenti-los, mas eu vou trazer provas. Por quê? Primeiro, 13º é um direito adquirido. A antecipação do 13º independe de orçamento ou não, porque ele já está incluso dentro do orçamento. Tá? Ele não gera uma despesa extra para o governo. Então ele não gera despesa, não gera motivo para poder dizer que foi uma conquista de um ou de outro. Então, o ano passado o governo antecipou o 13º com conveniência para o governo, para fomentar a economia, para poder os aposentados ficarem quietos. E mais uma vez, provavelmente, segundo Paulo Guedes, como vocês vão ver aqui na reportagem que eu vou ler para vocês, do Diário do Nordeste, como vocês estão vendo na foto aí, o governo vai antecipar o 13º salário de aposentados do INSS nos próximos dias, diz Guedes. Muito bem. Isso foi escrito pelo jornal Diário do Nordeste, ontem, 25 de março, às 14h50. O ministro informa que a antecipação será feita logo após a aprovação do Orçamento da União, que foi votado ontem pelo Congresso Nacional e foi aprovado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, informou hoje, dia 25, que o governo federal vai antecipar o pagamento do 13º salário dos aposentados do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, logo após a aprovação do Orçamento da União, previsto para quinta-feira. Muito bem, já foi aprovado. Aprovando o orçamento, se os senhores congressistas aprovarem o orçamento hoje, poderemos disparar imediatamente a antecipação dos benefícios de aposentados pensionistas, disse o ministro. Muito bem, pessoal. Então é isso que o ministro Paulo Guedes disse. Eu vou trazer um videozinho onde ele também falou que, se fosse aprovado, ele traria a antecipação do 13º. Por exemplo, o abono salarial já foi antecipado. Agora, assim que aprovar o orçamento, vão ser antecipados também o 13º, justamente os mais frágeis, os mais idosos, como fizemos outra vez. O BEM, que é o Programa de Preservação de Empregos, já está sendo... Então, a antecipação do 13º, gente, não é mérito de ninguém, nenhum canal, de ninguém. É mérito somente do que o Paulo Guedes falou. O ministro falou que pagaria assim que aprovasse o Orçamento da União do jeito que ele queria, né? Aí é o lado bom, se é que ele vai manter a palavra dele. Então, ele diz que vai disparar o gatilho da antecipação, então ele tem até 6 de abril para poder colocar isso no INSS para ser pago em maio. Se ele fizer isso, em maio todo mundo recebe a primeira parcela do 13º. Muito bem. O lado bom da notícia é essa. O lado ruim da notícia está nesse gráfico que vocês vão ler aí, que é as despesas discriminadas do INSS. Quem trouxe isso à tona, e esse alerta, foi o Natal, que é membro do Conselho do CNPS, Conselho Nacional de Previdência Social. Então, como vocês veem na primeira linha aí, tem a Dataprev, realizado em 2019, R$ 576.476.791,04. Projeção para 2020, R$ 547.482.573 e a previsão de aprovação da lei orçamentária é de 426 milhões, ou seja, um corte de quase 49 milhões, 50 milhões de reais no orçamento do INSS. Nesse outro escrito aqui, o Natal Léo nos coloca, ele está dizendo o seguinte: o que vai acarretar isso? As agências do INSS só funcionarão até agosto, pois não haveria recursos para pagar despesas de suas manutenções, vigilância, limpeza, água, luz, telefone, etc.
As centrais telefônicas 135 só funcionarão até agosto, pois não haverá recurso para pagar os contratos desse serviço, que é responsável por mais de 1/3 dos requerimentos de benefícios juntos ao INSS. A apuração de irregularidades ficará comprometida a partir de agosto, tendo em vista a falta de recursos para emissão de cartas para apresentação de defesa. A reabilitação profissional ficará comprometida a partir de junho, tendo em vista a falta de recursos para realização de cursos e aquisição de órtese e próteses. Redução das filas ficará comprometida pela falta de recursos para automação de processos pela DataPrev e para capacitação dos servidores conferidos de área meio para análise de requerimentos. Ou seja, vai comprometer todo o sistema do INSS. Muito bem, eu trouxe a notícia boa e trouxe a notícia ruim. Então, pessoal, o que aconteceu aí? Vocês vão ver um pedacinho aqui de um vídeo que eu vou trazer do senador Álvaro Dias, falando sobre esse corte, que eles foram contra. Não sei se agora estou chegando aí, eu tentei encaminhar a votação e provavelmente houve uma falha técnica, não cheguei, mantemos, portanto, a orientação do líder Oriovisto, mas eu gostaria, já que conversei com alguns integrantes da bancada, manifestar o desconforto do nosso partido ao aprovarmos este orçamento, que é a peça fundamental da gestão pública, e o governo desperdiça uma oportunidade preciosa de organizar-se competentemente para uma gestão mais eficiente. Certamente terá que, durante o ano, tapar os buracos desse orçamento por diversas vezes, reiteradamente. E o desconforto maior que temos é exatamente pelas prioridades estabelecidas, com recursos que foram retirados, por exemplo, de benefícios previdenciários urbanos, 11 bilhões e 600 milhões, benefícios previdenciários rurais, 1 bilhão e 900, do FAT, mais 10 bilhões, portanto, nós estamos verificando que a transferência de recursos do seguro-desemprego é em pleno desemprego no país, o desemprego batendo recordes, e o orçamento transfere recursos que poderiam ser utilizados com o seguro-desemprego para atender a reivindicações de obras nem sempre prioritárias no país. Portanto, senhor presidente, esse é um orçamento temerário que revela a insegurança do governo e, sobretudo, a sua incompetência na gestão pública. Há recursos que são retirados, sim, da saúde, da educação, setores fundamentais, especialmente na fase em que nos encontramos. Por isso, senhor presidente, nós queremos louvar o esforço e aplaudir o esforço dos parlamentares, que tentaram formatar um orçamento minimamente capaz. No entanto, cabe ao governo, sobretudo, em primeiro lugar, de forma absoluta, a orientação orçamentária. E esta foi claudicante, foi temerária. O governo vai trabalhar com um orçamento 15 segundos. Infelizmente, como já disseram, é um dos piores da nossa história. E olha que o governo teve muito tempo para a mobilização do parlamento e a elaboração de um orçamento que pudesse atender às expectativas da maioria do povo. Obrigado, presidente, pela oportunidade. E o que vai prejudicar. E o próprio Natal Léo já falou numa live no nosso canal, prevendo que isso ia acontecer. Quer dizer, o governo... Aí o Marcelo Bittar, o seu relator da lei orçamentária, falou o seguinte, que o Ministério da Justiça precisava de 300 milhões a mais. Então o que ele fez? Ele tirou da Previdência Social, ou seja, prejudicou o aposentado mais uma vez, né? Ele falou, conseguimos os 300 milhões tirando de outro lugar. É o velho ditado, quando falamos em 14º, o que foi que o Rolim falou? Se vocês arrumarem de onde tirar os 52 bi, a gente paga o 14º. Só que tem que tirar de algum lugar.
É a mesma coisa que foi feito na lei orçamentária ontem, dia 25/3. Foi aprovada com... Era para ser 16 bilhões de corte, mas o relator foi bonzinho, cortou só 13 bilhões. E 480 milhões foi cortado, foi 13 bilhões. 480 milhões foi tirado do INSS. Então, aí você fala assim, mas o INSS não é mantido pela... O que contribui o trabalhador com o INSS é da Previdência, é para aposentadoria, para pagamento de coisas, não é para pagar funcionários. A parte de funcionários e manutenção das agências e do 135 e DataPrev vem do governo federal, vem da lei de orçamento, vem do orçamento da União. Então, por isso que eles cortaram. Paulo Guedes vem dizendo desde o começo do governo que ele quer acabar com o INSS e está conseguindo. Então, gente, o Natal Léo previu isso, avisou todo mundo. Eu acho que ninguém correu atrás ou cobrou o tal do Bittar. E ele fez o relatório como ele queria. E como ele é base de governo, ele faz parte do governo e é o que o governo quer. Então, essa é a má notícia aí. A boa notícia é que o governo vai dar um cala-boca. Se Paulo Guedes cumprir com a palavra dele, que só Deus sabe se ele vai cumprir, o 13º será pago em abril. Desculpa, maio. Entrar até dia 6 de abril na DataPrev, ele sai para pagamento em maio. Primeira parcela. Tá bom, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje. Eu quis trazer essa notícia para poder acabar com esse negócio de canais que ficam falando assim, nós conseguimos aprovar o 13º. Isso é balela. Tá? 13º não tem que ser aprovado. 13º já é direito de todo mundo. Todo aposentado tem direito a 13º. Ele tem que ser pago até 31 de dezembro. Se o governo quiser pagar de uma vez em 31 de dezembro, ele pode. Pessoal, eu quero só ratificar uma coisa aqui, que eu disse aqui atrás. Se entrar até dia 6 de abril, quem recebe até um salário mínimo, recebe na última semana de abril. E o resto recebe no mês de maio. Se não entrar, aí 6 de maio quem recebe o salário mínimo, recebe na primeira semana de maio. E assim por diante. Só queria ratificar isso aí, tá bom? E ratificar também o que eu falei sobre a obrigatoriedade do pagamento. A CLT diz que tem que ser pago até dia 20 de dezembro. Aí tem um decreto do Bolsonaro que diz que tem que ser pago a primeira parcela em agosto. Isso é um decreto de 2019. Do Bolsonaro, que tem que ser paga a primeira parcela, competência em agosto, que recebe em setembro. E a segunda parcela seria competência em novembro, que você recebe em dezembro. Então, a CLT diz que você tem que receber até dia 20 de dezembro o teu 13º integral. Se o governo quiser pagar de uma vez só, até dia 20 de dezembro, paga até dia 20 de dezembro. Só queria ratificar esse erro que eu falei ali atrás, tá bom? Então, é balela desses canais que ficam falando por aí que, nós vamos aprovar. Eu escutei já canais falando isso. Nós vamos aprovar o 13º. Antecipação do 13º. Não existe nós vamos aprovar. Porque é lei já. Como é que você vai aprovar um negócio que já está em lei? Não tem como, né? Então isso é balela. Isso é conversa furada. Esse canal aqui não faz chamadas falsas. Esse canal aqui, sempre falei para vocês que quando tivesse alguma coisa positiva eu vinha falar. O professor Walter já fez um vídeo hoje, na parte da manhã, falando sobre exatamente essa promessa do Paulo Guedes e prevendo que seria aprovado, como foi aprovada a lei orçamentária, e que o Paulo Guedes, vamos ver se ele vai cumprir a promessa dele, né? Que foi uma promessa. Ele falou, se for aprovada a lei orçamentária do jeito que ele queria, e foi, ele iria pagar de imediato o 13º salário. Então aguardemos aí a publicação, que enquanto não for publicado, não tem 13º salário. Paulo Guedes tem que publicar e tem que chegar a isso até 6 de abril, para poder... maciça, desculpa, que é a folha de pagamento do INSS, até dia 6 de abril. Aí paga-se em maio. Se não entrar em abril, vai entrar em maio para pagar em junho. E assim por diante. A data limite é dia 6. Todo mês, dia 6. Tá bom, gente? Então esse é o vídeo de hoje. Eu não sei se vocês curtiram ou não, mas eu peço que você deixe o likezinho. Se inscreva no canal aqui embaixo. Aqui eu não sei, estou nem vendo aqui. Pera aí.
inscreva no canal aqui embaixo, isso aqui, agora eu tô vendo, tá? Comenta e compartilhe. Ajude a gente a crescer, tá bom? Nós continuamos lutando por vocês e falando sempre a verdade. Um beijo do Caco e até o próximo vídeo. Fui!